Olá, para nós é um enorme prazer estar aqui com vocês novamente no 17º Encontro Regional da BEM para compartilhar um pouco sobre nossa comunicação intitulada Ensino Musical em Imigrantes, o papel do professor de música no projeto Aculturação Musical. O projeto Aculturação Musical foi uma proposta idealizada no ano de 2020 por uma imigrante venezuelana, eu, residente do estado de Mato Grosso, executado graças aos recursos financeiros dos editais da Lei Aldir Blanc proposto pela Secretaria Estadual de Cultura do estado de Mato Grosso. Estes editais foram direcionados para compositores, instrumentistas e também para educadores musicais que também são artistas e se dedicam ao ensino musical no estado de Mato Grosso, seja no ensino formal ou não formal. O projeto Aculturação Musical visou a inclusão social por meio da música de crianças e adolescentes de origem haitiana, oferecendo aulas gratuitas de flauta doce e também de musicalização infantil através do conhecimento dos instrumentos de formação de orquestra. Este projeto, além do produto principal das aulas, também elaborou um catálogo chamado Culturação Musical, que contém os registros fotográficos desse processo todo de ensino, aprendizagem e inclusão social. E além disto, foi realizada uma apresentação final, tendo como repertório a criação de uma paisagem sonora. Nesta próxima slide, vocês encontrarão um breve relato da minha escrita desse projeto no catálogo Aculturação Musical, onde se evidencia o que um imigrante sente quando está em outro lugar. O processo de aprendizagem das crianças e dos adolescentes pode requerer um tempo maior quando se é imigrante, já que inicialmente se encontram limitados uma série de aspectos fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos, como é a comunicação, principalmente, entre outros aspectos. A música é um excelente canal para o desenvolvimento da expressão do equilíbrio, da autoestima e do autoconhecimento das pessoas, além de ser um poderoso meio para a integração social entre os alunos e atuantes nesse processo todo, sem importar a diversidade existente. É por isto, e pela própria experiência da idealizadora, que foi pensar esta ação, já que graças à música eu consegui ser resgatada desse ambiente hostil e desesperançoso na qual eu estava submergida, conseguindo que a música fosse o canal para a comunicação. O espaço físico utilizado para realizar esta ação foi a sede principal do Instituto Ciranda Música e Cidadania, um projeto que se inspira nas bases do modelo venezuelano El Sistema. Este projeto foi idealizado principalmente como um incentivo para as crianças e os adolescentes haitianos, já que devido à migração forçada por conta da calamidade natural ou por outros motivos, todos eles sofrem do impacto que causa a mudança significativa do ambiente, alterando vários aspectos básicos de convivência e desenvolvimento. Sendo assim, a atividade musical pode levar as crianças a ter um pouco mais de esperança através da educação e da cultura, com práticas musicais inclusivas, fazendo uso da flauta doce e de outros instrumentos através da prática da musicalização. Além disto, a proposta da aculturação musical foi um projeto inclusivo não só para o seu público-alvo, sino também para os professores, em sua maioria brasileiros, incluindo a pessoa venezuelana, e também o convidado de Moçambique, Hermínio Nhantumbo, que também trouxe vários aspectos culturais para esse projeto. Este projeto ofereceu aulas gratuitas de flauta doce e também de musicalização infantil através da apresentação de instrumentos da formação de orquestra. Em princípio, foi feito através de aulas presenciais, sempre seguindo todas as orientações de segurança sanitária devido à pandemia, né, da Covid-19, porém, posteriormente, devido à situação da contaminação, foi passado para um sistema híbrido, finalizando de maneira presencial através de uma apresentação. A respeito da leitura musical, foi utilizado o próprio método de teoria musical de nível 1 do Instituto Ciranda, elaborado pelo atual presidente Murilo Alves, e sobre a percussão corporal, incorporando-se em algumas ideias do grupo Barbatuques. Nesta próxima slide, vocês encontrarão o nome de todas aquelas pessoas que apoiaram e somaram um pouco com seu conhecimento, sua arte e sua cultura neste projeto. Após as aulas, os alunos e professores sempre partilhavam um momento especial na hora do lanche, compartilhando um pouco as suas experiências vivenciadas no país de origem e também no Brasil, assim como a experimentação sonora de alguns instrumentos que se encontravam ao redor durante esse momento. A finalização desse projeto deu-se através de uma apresentação final, através da criação de uma paisagem sonora dentro das dependências do Instituto Ciranda no mês de maio. Neste slide vocês encontrarão algumas citações de Freixeiras, Minhas e também do Menguelo.
Nesta apresentação também houve a participação fundamental e ativa de um dos pais de uma das alunas de origem haitiana, conseguindo, através do seu olhar, intercambiar momentos de lembranças e momentos felizes ou, quem sabe, nostálgicos a respeito das suas próprias experiências no Haiti. Após a apresentação musical dos alunos, todos estes receberam alguns presentes por parte da idealizadora deste projeto, não? E nesse momento eles partilharam junto com sua família e com os professores e demais convidados aqueles sentimentos de gratidão, de felicidade, de alegria tão importantes não somente para eles, sino também para os assistentes. Com isto, gera-se um sentimento de pertencimento, cria-se uma âncora, uma memória da humanidade, como bem o Menguelo propõe nessa citação. O ser humano consciente vê sua própria existência de acordo com os significados que ela possui dentro do ambiente de convívio em desenvolvimento. Tudo isto deve ser analisado na hora de realizar as escolhas dos profissionais que irão realizar determinadas atividades, já que estas, sendo assertivas, poderão guiá-lo para toda a vida. Podemos inferir que o professor de música que atua em projetos sociais ou em espaços de ensino-aprendizagem não formal, como é o caso dessa proposta, possui um papel transformador, sendo perceptível que perante a diversidade do público-alvo, neste caso de alunos imigrantes, desenvolve a capacidade de atingir as necessidades e assim também criar laços e conexões que antes ele não imaginava. Neste slide também encontrarão algumas outras citações muito importantes. E ao longo do projeto Aculturação Musical, durante os diversos encontros, os alunos e a equipe pedagógica educativa vivenciaram momentos de desenvolvimento de emoções que puderam impactar significativamente na aprendizagem de cada um dos envolvidos, assim também como na vida dos professores. E ao referirmos às emoções, surgem alguns comentários e informações contidos no relatório de alguns professores. Sendo essa a declaração da própria idealizadora do projeto, a Indira, né? Então ela vai retratar nesse comentário um pouco das questões da dificuldade e o quanto isso agrega para a nossa cultura também, né? Que ela vai identificar que o próprio projeto Aculturação Musical é a apropriação e a incorporação da cultura e das tradições do novo país em respeito e agradecimento ao país receptor, né? Ela vai retratar isso aí. Então, podemos observar como a empatia estava já presente dentro das características marcantes dessa imigrante, quem, depois de tudo que vivenciou nesse projeto, mantendo contato direto com os pais e alunos, percebeu aspectos importantes que os imigrantes trazem consigo, né? Ressaltando a importância de um olhar empático por parte de toda a questão desse cidadão. O sentimento de empatia pode estar relacionado com várias emoções dos teóricos acima mencionados também, como a aceitação, a compaixão, já que mostra que tem uma sensibilidade ao próximo, né? É demonstrada também a aceitação e a compaixão. Então eu, como professor convidado também de instrumentos de metais, tem uma citação que eu complemento aqui, que eu retrato sobre quão foi importante esse projeto da aculturação, né? E por causa da conjuntura que a gente estava vivenciando, então foi muito difícil. Então o projeto Aculturação Musical, ele captou esse entusiasmo dos alunos para desenvolver um trabalho de inserção junto com os benefícios, né, motores e intelectuais que toda a aprendizagem musical incorpora. Então, como podemos observar, né, no comentário acima, a gente pode de fato perceber que o alcance positivo das atividades realizadas desde o ponto de vista educacional e social, já que naqueles momentos toda a população estava fragilizada pela situação da pandemia, e ao ter a possibilidade de oferecer à comunidade esse tipo de atividade, proporcionavam momentos de esperança, alegria, não só por parte dos alunos, senão também com nós professores que éramos convidados a fazer esse trabalho. Nesse slide a gente vai apresentar algumas fotos de alguns momentos interessantes que aconteceu no projeto.
Essa primeira foto demonstra a felicidade dos alunos e a surpresa deles quando eles souberam que a flauta que eles tinham eram deles e eles poderiam levar para casa. Então, nessa foto se observa a surpresa, a felicidade dos alunos ao receber o instrumento. Muitos deles às vezes não acreditavam em poder receber de graça esse presente, né? Sendo necessário explicar algumas vezes que não deveriam fazer nenhum pagamento pela mesma, né? E não precisava devolver também no final do projeto. E na segunda foto, é uma foto bem interessante também, que está com o grupo todo dos professores, né? E tem um convidado, né? Um imigrante convidado, o Hermínio. A gente convidou ele para dar uma oficina de instrumentos da África, né? Percebendo uma maior fluidez na conversação. Importante reconhecer como as emoções de segurança e aceitação estiveram presentes nesse momento, quando ele começou a apresentar o instrumento e tudo mais. Neste próximo slide, vocês encontrarão também outros conceitos fundamentais para o desenvolvimento e a criação desse artigo e comunicação. Podemos perceber a relevância de se trabalhar esses aspectos conforme a declaração que consta no relatório da autora desse projeto, né, que a gente vivenciou uma situação muito triste, que foi um racismo, né, praticamente, foi um racismo, né? A gente pediu um Uber para 3 crianças, crianças negras, né? E aí o Uber, assim que ele percebeu que ia levar essas 3 crianças, né? E aí, de repente, ele apenas abriu a porta e viu, depois, né, fechou a porta do passageiro e saiu, né? Então foi uma situação muito constrangedora ali. A gente ficou aborrecido, né, sem se falar por alguns momentos, né? Depois conversamos com as crianças, né, fazendo a entender que não havia nada de errado com elas, deixando-as mais conectadas a nós professores. Então podemos inferir que nós professores presentes no caso acima relatado desenvolvemos um autocontrole no momento, não aumentando mais o desconforto nos alunos devido à saída, né, abrupta que o Uber teve, e também ao reconhecer as emoções dos alunos que ficaram fora do automóvel, tentando ser o mais empático possível. Tudo isso atinge muito mais os imigrantes vulneráveis ao se encontrarem numa nova realidade depois de vivenciar cenários sombrios, né, no Haiti, podendo causar desmotivação devido ao preconceito racial, né? Difícil. E eu trago também outro relato, né? Que ao realizarmos o projeto Aculturação Musical, percebemos que se fazia necessário ter uma atenção a mais sobre o olhar da empatia. Por se tratar de imigrantes negros, infelizmente percebemos que elas se sentiam, de certa forma, discriminadas e excluídas, né? Percebemos que com a empatia faz-se necessário, dentro das qualidades do professor, seja da música ou de qualquer outra área, inserido no sentido formal ou não formal, né? Porém, a interação com a criança ou adolescente que apresentam diversas características e que as mesmas possam incidir no seu comportamento e desenvolvimento durante a outra. Porém, é necessário focar e colocar nossas energias e atenção em momentos mágicos, onde as boas ações produzem sentimentos e felicidades, né? A aceitação, entusiasmo, euforia, orgulho, entre outros, como pode ser observado nas seguintes fotografias que a gente vai apresentar para vocês. Dando continuidade às imagens, a gente pode ver que na fotografia 3 tem a professora Indira, né, que só está para ver os pés dela. Ela está fazendo um exercício corporal com as crianças, é bem interessante, eles ficam bem animados com esse tipo de atividade. E a foto 4, a gente tem a participação efetiva dos pais também, né? Eles tocando os instrumentos, conhecendo lá, e a gente tentando fazer algum som. E na figura 6 e 7, a gente mostra vários olhares, né, de alegria e felicidade ao ensinar por parte dos professores convidados, né, e dos próprios alunos também que estavam ali participando daquela aula. Aí a gente tem a aula de flauta doce e tem a professora
ensinando a aula de teoria, né, a partir de aprendizagem, a partir das notações musicais. Finalmente, o papel do professor de música neste projeto especificamente requeriu um olhar um pouco mais profundo para com os alunos, com a consciência de que a música era uma ferramenta humanizadora para interagir, para integrar com estes imigrantes, fazendo-os sentir um pouco mais acolhidos e inseridos dentro da cultura do novo país que estão habitando. Muito obrigada.